processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural ajuda os computadores a entender, interpretar e manipular a linguagem humana. O aprendizado de máquina é usado na análise de texto para identificar partes de fala, entidades, temas, sentimentos e outros aspectos do texto. Vejamos como é feita a extração de significado de um texto. Não é muito diferente do que aprendemos nas aulas de português. Começamos com a análise léxica, que é basicamente o processo de dividir o texto em uma sequência de caracteres com pontuações e palavras. Em seguida é feita a análise sintática, que é o estudo das regras que regem a construção de frases. Depois vem a análise semântica, que é o estudo do significado. Incide sobre a relação entre palavras, frases, sinais e símbolos. Finalmente, obtemos saídas que podem ser contextos, respostas, sentimentos ou tradução. A seguir, descrevemos as principais aplicações que usam sistemas de machine learning no processamento de linguagem natural. Extração de informação. Você treina a máquina para extrair informações do texto bruto. Por exemplo, identificar todos os nomes de pessoas, cidades, etc. Extração de contexto. Por exemplo, um mecanismo de pesquisa que rastreia e classifica com base na consulta do usuário. Uma forma simples que nada tem a ver com inteligência artificial é extrair o contexto, por exemplo, de uma rede social é a nuvem de palavras, que é uma lista hierarquizada visualmente. Análise de sentimentos. A análise de sentimentos é a prática de aplicar técnicas de processamento de linguagem natural e análise de texto para identificar e extrair informações subjetivas do texto. Estima-se que 80% dos dados na web são não estruturados e não são organizados de maneira pré-definida. A maior parte disso vem de dados de texto, como e-mails, bate-papos, mídias sociais, pesquisas, artigos e documentos. Esses textos geralmente são difíceis, demorados e caros para analisar, entender e classificar. Na análise de sentimentos, informações não estruturadas podem ser automaticamente transformadas em dados estruturados de opiniões sobre produtos, serviços, marcas, política ou qualquer tópico sobre o qual as pessoas possam expressar opiniões. Entretanto, um dos desafios da análise de sentimento é que os humanos não seguem critérios claros para avaliar o sentimento de um segmento de texto. Estima-se que pessoas diferentes concordem apenas entre 60% e 65% das vezes ao julgar o sentimento em um determinado trecho de texto. Além disso, a complexidade da linguagem humana pode confundir o programa. Por exemplo, na frase "grande coisa", sarcasticamente interpretada, esse é um sentimento negativo muito forte. Ou duplas negações, como "odeio dizer que não gostei". Problemas como estes estão longe de serem resolvidos. Na prática, a análise de sentimentos funciona bem em prevenir e gerenciar uma crise de relações com clientes ou seguidores, através do acompanhamento de menções online, em tempo real, e identificando uma potencial crise de relações públicas que pode estar ocorrendo. Descobrir sentimentos sobre seus produtos. Se você perceber um aumento no sentimento negativo, poderá investigá-lo mais e, se necessário, tomar medidas imediatas para desativá-lo. Pesquisar a concorrência. Além de monitorar suas próprias menções online, você também pode acompanhar as menções a seus concorrentes para ver como sua empresa se diferencia. Descobrir influenciadores que estão falando sobre seus negócios é outro benefício importante da análise de sentimentos. Algumas ferramentas atribuem uma pontuação de influenciador a menções online e permitem filtrar as menções pelo destaque do influenciador. O Instagram é a plataforma social mais popular para influenciadores. Reconhecimento de fala.
O reconhecimento de fala se destina a transcrever o áudio de uma fala para que um sistema computacional possa compreender a informação que está sendo falada. Não confundir com o reconhecimento de voz, que é um problema distinto no qual o objetivo é identificar de maneira automática o falante em uma conversa. Andrew Ng previu que o reconhecimento de fala de alta precisão vai se tornar a principal maneira com que interagiremos com computadores. A ciência do reconhecimento de fala veio à tona através da IBM, que introduziu sua primeira máquina de reconhecimento de fala em 1962. À medida que a tecnologia evoluiu, o reconhecimento de fala tornou-se cada vez mais incorporado em nossas vidas diárias, com aplicativos orientados por voz, como Alexa da Amazon, Siri da Apple, Cortana da Microsoft ou os muitos recursos responsivos de voz do Google. Hoje podemos falar com nossos telefones, computadores, relógios e até mesmo nossos refrigeradores. Porém, cada novo dispositivo de voz interativa aprofunda nossa dependência da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. Ouvir e compreender o que uma pessoa diz é muito mais do que ouvir as palavras que a pessoa fala. Como seres humanos, também lemos os olhos da pessoa, suas expressões faciais, linguagem corporal e os tons e inflexões em sua voz. Outra nuance da fala é a tendência humana de encurtar certas palavras. Por exemplo, está bem torna-se tá. E isso também torna-se um desafio para o aprendizado de máquina no reconhecimento de fala. As máquinas estão aprendendo a ouvir acentos, emoções e inflexões, mas há ainda muito a aprimorar. Com os avanços da inteligência artificial e as enormes quantidades de dados de fala que podem ser facilmente extraídos para fins de treinamento, em breve estaremos conversando com os objetos que nos rodeiam. Tradução. Tradução é uma das mais importantes aplicações do processamento de linguagem natural. A tradução automática é a tarefa de converter automaticamente uma linguagem natural em outra, preservando o significado do texto de entrada e produzindo texto fluente na linguagem de saída. O progresso e o potencial da tradução automática têm sido debatidos desde a década de 1950, sendo que os primeiros sistemas apareceram na década de 1970. Embora vários pesquisadores tenham questionado a possibilidade de obter uma tradução automática de alta qualidade, nas últimas décadas, a globalização tornou uma compreensão básica das línguas faladas em todo o mundo uma necessidade. Veja nesse clipe um relógio com tradução automática. Os primeiros sistemas de tradução automática eram baseados em regras, isto é, a máquina armazena o vocabulário completo e a gramática de vários idiomas, e vai seguindo regras para a tradução. Esses sistemas ficavam frequentemente confusos quando solicitados a escolher entre palavras que tinham significados variados na linguagem-alvo. Os sistemas baseados em regras não tinham conhecimento extra-textual. Por exemplo, as palavras banco, casa e para têm que ser interpretadas em seu contexto particular. Numa segunda fase, nos anos 90, desenvolveu-se a tradução automática estatística, que originou o Google Translate. Ela trabalha com a ideia de que se você alimentar dados suficientes na forma de textos paralelos em duas línguas, o sistema será capaz de detectar e recriar os padrões estatísticos entre elas. O Google Translate também tem uma opção de feedback para os usuários sugerirem melhores traduções, pelas quais seu sistema pode aumentar seu glossário de palavras e frases para recorrer mais tarde. Ele é bom na tradução da escrita científica e técnica, mas não na linguagem coloquial ou artística, pois dificilmente consegue traduzir os significados que os humanos associam com a linguagem que está sendo traduzida. Isto é, tem dificuldades na análise semântica.
O filósofo Cícero disse que a tradução precisa ser non verbum de verbo sed sensum exprimere descenso, não palavra por palavra, mas sentido para sentido. E é isso que a atual geração de tradução automática está tentando. A terceira geração de tradução automática usa Deep Learning, treinado com a imensa quantidade de traduções já realizadas por humanos. Os métodos estatísticos de tradução automática sempre funcionaram usando o inglês como a principal fonte. Assim, se você traduz do russo ao alemão, a máquina primeiro traduz o texto ao inglês e então do inglês ao alemão, o que duplica a probabilidade de erro. A tradução neural não precisa disso, apenas um decodificador é necessário para que ela possa funcionar. Essa foi a primeira vez que a tradução direta entre línguas sem dicionário tornou-se possível. A outra grande inovação é que, ao analisar uma palavra, o modelo leva em conta todas as frases e sequências previamente produzidas com esta palavra. Desde 2016 e 2018, respectivamente, Google e Microsoft suportam o serviço em vários idiomas. Embora não perfeitas, veja a excelente qualidade das traduções neste exemplo. A tradução falada. Os seres humanos continuam sonhando com um dispositivo baseado em voz que poderia ultrapassar as barreiras linguísticas. A busca da remoção de barreiras linguísticas para ajudar as pessoas a se comunicar melhor é realmente algo fantástico. Naturalmente, esses sistemas usam as técnicas de tradução automática já descritas, com a incorporação de dispositivos de áudio. Veja na figura como isso é feito. Após a conversão, o texto é normalizado, removendo palavras como ums e as, gaguejamentos e repetições e ainda adicionando quebras de frases, pontuação adequada e capitalização. Assim, o texto fica mais legível e traduzível. O texto convertido é traduzido usando os processos descritos anteriormente e, finalmente, a síntese de voz cria a saída de áudio. Um avanço em curso na tradução de fala para fala é captar e reproduzir as nuances da fala original, como a entonação. Vejamos como o Google está fazendo isso. Larry me preguntó cómo me sentía y creo que es cuando empecé a llorar. Larry asked me how I felt, and I think that is when I started to cry. Larry asked me how I felt, and then I think that's when I started crying. Larry asked me how I felt, and I think it's when I started to cry. Os resultados não são perfeitos, mas você pode perceber como o tradutor do Google foi capaz de manter a entonação do orador original. Ele pode fazer isso porque ele converte a entrada de áudio diretamente para a saída de áudio, sem quaisquer etapas intermediárias. Em contraste, como vimos, os sistemas translacionais tradicionais convertem um áudio em texto, traduzem o texto e, em seguida, ressintetizam o áudio perdendo as características da voz original ao longo do caminho.